Quais seriam as habilidades para esse profissional do futuro? Soft skills são as nossas competências e habilidades, o que a gente sabe fazer, como a gente sabe agir, no que se refere às nossas competências sociais, emocionais, socioemocionais e do comportamento. Então, para esse combo, toda vez que a gente ouvir, soft skill, a tradução é uma habilidade, mas aí a gente está colocando nesse pacote questões mais sofisticadas como competência. Então, tudo que se refere a como você se relaciona consigo mesmo, como você se relaciona com o contexto e com os outros, e o seu comportamento, além daqueles fatores que são só nossos, que vêm de fábrica, que são as nossas características diversas, e que nós não precisamos de ter ido à escola para aprender. Então, é isso, o nome, quando ouviu agora soft skills, vai lembrar, é comportamento? Mas não é só isso. É habilidade social? Mas também não é só isso. É emocional? Quais seriam as habilidades para esse profissional do futuro? Essa pergunta, ela vem sempre, né, a gente de pensar e começar, eu já diria que futuro é hoje, né, Adriana? E para todo mundo que nos assiste aqui, o futuro, ele é agora. E para a gente entender, eu separei aqui a gente tem diversos exemplos dessas soft skills, eu separei 3, mas antes de falar um pouco de cada um das 3, é importante que a gente entenda, como a Adriana falou, o contexto histórico. E a gente vem aí de uma sucessão de hipervalorização do técnico, e aqui eu não estou dizendo que o técnico ele não importa, é claro que ele importa. Só que o técnico ele leva a gente até um determinado ponto. Se a gente está falando em progressão de carreira, se a gente está falando em ressignificação de carreira, depois de certo ponto, aí a gente começa a perceber que o que leva a gente aonde a gente quiser são esse grupo aí de habilidades sociais, emocionais e do comportamento. E voltando ao o padrão de formação que a gente teve, por diversas vezes, ou a gente não foi exposto em nenhum momento da vida da nossa formação com questões como essas, então não existia numa matriz curricular da nossa formação isso. Como desenvolver? Aí vou dar um exemplo mais geralzão de soft skills, a inteligência emocional. Então, requerida atualmente para o hoje e para o futuro. Mas a gente não tinha isso. E aí, nós viemos de uma formação extremamente tecnicista, quase robótica. Vamos repetir, vamos treinar. E aí que são elas. Na hora de diferenciar e da gente chegar lá, e eu gosto de usar meu próprio exemplo, eu não tinha o currículo melhor para estar aqui concorrendo com os pares de igual para igual, mas eu tinha uma compreensão que eram as minhas soft skills que me trariam para cá, porque o técnico ele tem essa limitação, ele é importante, mas ele é complementar com o que a gente traz aqui, o que a gente fala das soft skills. E aí, com a pandemia, a gente recebe o convite da vida, do universo, não sei, cada um escolhe um nome, para falar, olha, hora de resgatar isso aí. Hora de resgatar, porque por mais paradoxal que possa ser, a gente fala aí de quarta revolução industrial agora, né, com uma massiva aceleração tecnológica e tal, mas ao mesmo tempo com um forte apelo do humano, do fator humano, né, do human factor. Bom, contextualizei aqui, dentre os vários, eu começaria por resolução de problemas. E explica um pouquinho, por mais que a gente pense, mas que isso, Carol, resolver problema é uma habilidade de futuro. Ela porque grande parte das pessoas se enganam que elas são boas, que elas resolvem problemas, e aqui do simples ou complexo, porque resolver problemas, a gente está falando de ter uma flexibilidade cognitiva, outras soft skills. Então, a gente está aqui desmembrando o primeiro, eu separei 3 grandes grupos. Resolver problema, você precisa de desconstruir o tempo inteiro o seu modelo mental, o seu pensamento. Segundo, a flexibilidade cognitiva com essa gama de informação, o que eu faço? E além do que eu faço, dar um passo para a execução. Muita gente está parado em acúmulo de conhecimento ou conceito.
que é válido, é louvável, mas isso já é Uhum. uma opção. Se eu estou acumulando aqui, vou ler diversos livros, eu vou saber todas as teorias. Cara, se eu não pratico nada disso, eu sou erudita, ponto. Mas eu não sou um bom Solucionador de problemas. solucionador de problemas, né? Então, esse aí é o primeiro. A outra, eu entraria, depois de resolução de problemas e dessa flexibilidade cognitiva, a nossa capacidade de autogestão e autorregulação, sem dúvida nenhuma. O profissional do hoje, do futuro, é aquele profissional que ele, propositivo, resolve problemas / pensamento crítico, mas que ele tem que ter um conhecimento dele próprio de gerir as ações, se a gente está falando aqui de emoções e sentimentos dessas ações, e como aquilo tudo ali desencadeia próximos passos e ações dentro do cotidiano dele, do trabalho. E se a gente está falando de inteligência emocional, que virou palavra, né? Às vezes eu falo que muito das soft skills apareceram como buzz, palavra da moda, né? Ou uma hashtag. Mas aqui, então, se a gente fala da inteligência emocional, eu estou dando 2 exemplos de componentes da inteligência emocional que a gente está falando aí, do autoconhecimento, chãozão de fábrica da inteligência emocional, e ali dentro do autoconhecimento, o sobrenome dele chama autorregulação. Não tem jeito. E o último aqui, desses 3 grupos grandes, é a nossa habilidade de lidar com gente. Não tem. Minha área, não sei o que, antes, né, antigamente, falava assim, não, eu sou da área de exatas, eu sou de TI, não precisa... Não. Exatamente. Não existe isso. E ali do lidar com gente, nós temos de vários relatórios aí, diversos, a gente pode citar, comunicação, então, se a gente está lá no terceiro e último aqui, da minha sugestão para soft skills de atenção, né, o lidar com gente, comunicação, ela está humana, eficaz, em alta demanda. E aí não é a Carol que falou, a Adriana que falou, a gente tem grandes relatórios como o da Deloitte, de 2018, a gente tem, quem gosta do LinkedIn, de relatórios do sumário, né, dos skills para o trabalho, de 2019, e a gente tem aí o Fórum Econômico Mundial, que é para vender a chancela maior e coloca entre o ranking dos 10 dos skills mais relevantes, a própria inteligência emocional e comunicação. E o último exemplo da comunicação, Adriana, a pandemia, porque a comunicação aqui, ela vai muito além do que a nossa comunicação oral. A gente está falando, a gente teve que se policiar para escrever e-mails melhores. A gente, na escrita, na fala, na abordagem, porque a gente saiu de um padrão de repetição para ali ter certeza que a nossa mensagem ela é eficaz com os colaboradores, com os nossos pares, com os nossos times. Então, eu sei, falei muito, mas eu queria, como eu sei que para muita gente isso é um assunto pouco explorado, para entender aí esses três grupos de habilidades soft para o futuro. Resolver problema, aproximação com o humano, incluindo a comunicação, e a autogestão e a autorregulação.